Olá, agradeço a sua conexão nesse espaço de comunicação no qual nos propomos a trabalhar e refletir a temática das privatizações, em especial do setor elétrico brasileiro, muito embora trabalhamos e refletimos também questões do setor energético e outros setores que sejam importantes e estratégicos para o Brasil. Eu sou o Sérgio Inácio, sou engenheiro eletricista e professor do Instituto Federal do Paraná, do campus de Paranavaí, no noroeste do Paraná, e tenho aqui um projeto de extensão cujo tema é exatamente essa questão, as privatizações e seus impactos, suas consequências para o setor elétrico brasileiro. Aí há que se questionar, sim, mas o que tem a ver a geopolítica energética com as privatizações no Brasil? Para relacionar esses assuntos, nós iniciamos com esse vídeo uma série de vídeos para fazer essa conexão, para fazer essa relação entre a geopolítica energética no contexto mundial com a questão energética no Brasil e como que essa geopolítica internacional influencia no sentido da tomada de decisões estratégicas para o setor elétrico e energético para o país. Importante entender esse contexto, porque a gente tem a impressão que, quando fala de privatizações, é uma tomada de decisão isolada de um governo, como se fosse uma decisão de uma pessoa que não gosta daquele povo. E não é assim que funciona. As privatizações se inserem num contexto da geopolítica e a gente tem que relacionar essas coisas. Vamos juntos fazer essa reflexão? Para iniciar nossa discussão, vamos fazer uma viagem espacial imaginária. Vamos se afastar do nosso planeta e olhar ele de cima, olhar distante e à noite. Essa imagem é o registro da NASA. A visão da Terra à noite. Observe em detalhes, observe que tem regiões que são mais iluminadas do que outras, tem países que têm mais iluminação do que outros países, continentes mais iluminados do que outros. O que define essa região com mais claridade e menos claridade? Ora, o sistema de iluminação é uma das finalidades do sistema elétrico como um todo. E o sistema elétrico, o setor elétrico, é uma das áreas da geopolítica energética. Tem muitas questões relacionadas a essa temática. Uma delas é a iluminação. O efeito visual que nós vemos nessa foto é parte do esquema da geopolítica energética. Então, iniciamos por aí a nossa reflexão. Conforme eu já comentei, nos próximos dias estarei fazendo uma sequência de vídeos relacionados a essa temática, a iniciar por este vídeo, que vai ser o primeiro, é o introdutório ao assunto. Então, para iniciar essa questão, vamos questionar o seguinte: quais foram as notícias, quais foram as matérias, quais foram os artigos escritos nos últimos dias que são alertas com grande impacto na geopolítica energética? Eu vou trabalhar em torno de dois desses artigos, duas dessas matérias. Mas para entender a fundo isso, aí a gente precisa compreender como é que funciona a geopolítica energética, como é que a Europa é atendida na questão energética. Sem isso, a gente não consegue entender esse contexto e o que essas matérias realmente estão falando na sua abrangência toda. Entre os diversos alertas dos últimos tempos, podemos destacar um artigo escrito pelo jornalista Thierry Meyssan, que é ativista político francês, presidente e fundador da Rede Voltaire e da conferência Access for Peace. Esse jornalista se notabilizou por investigações a grupos de extrema-direita, especialmente sobre milícias organizadas pela Frente Nacional da França. E no início do século XXI, ele escreveu o livro
que traduzindo significa terrível engano, l'effroyable imposture, em que ele se contrapôs à versão oficial dada aos atos terroristas com a derrubada das Torres Gêmeas de Nova York. Diz o jornalista neste artigo: o confronto entre OTAN e a Rússia parece possível a qualquer instante. Que a guerra mundial, improvável, mas a narrativa da OTAN se contrapõe aos seus atos. Que a guerra da Ucrânia é para manter a União Europeia sob tutela. E ele escreve isso aqui, nos termos da matéria: as modernas armas russas são muito superiores às da OTAN, cuja tecnologia data dos anos 90. Em caso de confronto, não há qualquer dúvida que a Rússia certamente sofreria bastante, mas que iria esmagar os ocidentais em poucos dias. Está aí a íntegra da matéria para vocês lerem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, disponível para quem quiser ler. Esse é o alerta dado então pelo jornalista Thierry Meissan. Um outro elemento de grande impacto nos últimos dias é um alerta para o risco desse conflito também. Foi escrito pelo jornalista do The New Yorker, Seymour Hersh, no dia 8 de fevereiro. Foi uma conclusão de grande impacto do jornalista, escrito na forma de um artigo que vai causar, sem dúvida nenhuma, muita polêmica e muito debate acerca desses fatos. Está aqui o artigo original, está aqui a tradução do que significa. Como os Estados Unidos destruíram o Nord Stream? O New York Times chamou isso de mistério. Ninguém sabe quem destruiu o Nord Stream. Mas os Estados Unidos executaram uma operação marítima secreta que foi mantida em segredo até agora. É uma denúncia gravíssima. Nós vamos entender o que é o Nord Stream, fazendo a interpretação desse tema da geopolítica energética. Está aqui o link para quem quiser ler a matéria completa, tanto no original quanto uma publicação feita pelo 247. De uma forma bem resumida, podemos dizer que a síntese da denúncia feita pelo jornalista nesse artigo se refere ao fato de que, em junho de 2022, mergulhadores da Marinha Americana implantaram explosivos durante exercícios militares da OTAN, o Baltops 22, nas imediações desses gasodutos, e que em setembro a Noruega detonou esses explosivos com a emissão de sinal remoto. O que a Noruega tem a ver com essa conversa, nós também vamos ver. Importante entender que as guerras têm suas razões fundamentais que nos últimos séculos têm se desenvolvido em torno dessa temática, em torno da geopolítica energética. A gente tende a pensar que é a luta do bem contra o mal. Nós tomamos o lado de quem tem razão contra o mal, que é o outro lado. E não é assim que funciona também. A geopolítica energética está por trás, por exemplo, da guerra da Ucrânia. E é muito bom a gente entender as razões dessa guerra, entendendo, inclusive, como é que funciona a estrutura do sistema energético europeu. Sem isso, a gente fica na superfície, emitindo opiniões daquilo que a gente não entende. Compartilhe esse vídeo. É importante que o nosso canal tenha compartilhamentos, que dê um joinha, que se inscreva no canal, enfim, participe conosco nessas reflexões.